A paz, igreja. Quem vos saúda aqui é a missionária Sandra Koji, na África, em Angola. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, as doces consolações do Espírito Santo e o grande amor do nosso Deus esteja conosco. Meus amados irmãos, dessa vez eu vim para falar de um assunto que o nosso Senhor Jesus tem me colocado peso no coração. Já há alguns dias eu venho pensando sobre o assunto, orando, meditando sobre essa questão. E o Senhor tem me dado confirmação e certeza para eu partilhar esta informação com os irmãos. O que eu vou falar aqui, meus amados irmãos, tem a ver com a febre que tem se dado nos nossos últimos tempos, que é a febre de pedirmos orações aos nossos irmãos, a pastores, a obreiros, em diante. Hoje nós vemos cada vez mais o povo nas igrejas do Senhor, em vez de entrarem na batalha espiritual, deles próprios se comunicarem com o Senhor, renegam esta responsabilidade a outrem, pedindo orações a outros irmãos. Meus amados irmãos, nós vamos aqui analisar dois casos. Nós vamos ver o que aconteceu com o apóstolo Pedro e também o que aconteceu com São Paulo, o apóstolo Paulo e Silas, quando estavam numa situação aflitiva. Vamos começar por analisar aquilo que aconteceu com o apóstolo Pedro, no livro de Atos, no capítulo de número 12, no versículo número 5 a 11. Meus irmãos, eu estou aqui com uma versão da Bíblia diferente, mas eu tenho a certeza que os irmãos, quando vão ler, vão encontrar também só algumas diferenças na linguagem. Diz assim, então, a palavra do Senhor, no livro de Atos, no capítulo 12. Mas antes de eu ler essa palavra para os meus amados irmãos e avançar neste assunto, eu gostaria de levar esse assunto em oração ao Senhor. Oremos assim no nome de Jesus. Soberano Deus, soberano Pai, nesta hora, Pai Santo, nós viemos diante da Tua santa e poderosa presença, sob a cobertura do precioso sangue de Jesus. Este sangue que nos lava, que nos purifica e cobre todos os nossos pecados, meu Senhor. Este sangue, Pai, que nos dá acesso a entrar confiantemente ante a Ti. Meu Deus, nós viemos diante de Ti pedir que esta palavra que for falada nesta hora não seja de nossa própria iniciativa, meu Senhor. Venha ser Tu, ó Espírito Santo, a falar em nós. Venha nos convencer de tudo que nós temos que aprender nestes últimos dias. Meu Pai, faça a Tua obra completa, Pai, nos corações. Que esta palavra venha ser como refrigério. Pai, eu sei que a disciplina no início pode soar difícil, mas no fim dá frutos bons, frutos salutares, aleluia. Oh Pai, que todos que aprenderem essa mensagem, esta palavra de hoje em diante, peguem na sua cruz e sigam a Ti continuamente, pois o Senhor diz, quem quiser vir após mim tem que negar a si mesmo, agarrar a sua cruz e seguir a Ti continuamente. Meu Pai, eu deixo esse estudo na Tua mão, Senhor, que seja o Senhor a falar pela minha boca, Pai, e seja o Senhor a convencer e a ensinar. Pai, nós Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Vamos então ler a palavra do Senhor no livro de Atos, no capítulo 12, no versículo 5 a 11. Consequentemente, Pedro estava sendo guardado na prisão, mas a congregação fazia intensamente oração, a versão que vai dizer incessantemente oração a Deus por ele. Então, quando Herodes estava para apresentá-lo naquela noite, Pedro estava dormindo amarrado com 2 cadeias entre 2 soldados e guardas diante da porta. Estavam guardando a prisão. Mas eis que o anjo de Jeová, o anjo do Senhor, se pôs ao lado dele, e uma luz brilhou na cela da prisão, batendo no lado de Pedro. Acordou dizendo: levanta-te depressa.
e as suas cadeias caíram-lhe das mãos. O anjo disse-lhe: cinge-te, amarra tuas sandálias. Ele fez isso. Finalmente disse-lhe: põe tua roupa exterior e vem seguir-me. E ele saiu e seguia-o, mas não sabia que era real aquilo que estava acontecendo por intermédio do anjo. De fato, supunha que estava tendo uma visão. Aqui nesta passagem nos fala sobre aquilo que aconteceu quando o apóstolo Pedro estava preso, encarcerado. Então a congregação orava, não é, a favor do apóstolo Pedro, e então o Senhor, na sua misericórdia, enviou um anjo, e este então livrou a Pedro, não é, da cadeia da prisão. O outro caso que nós vamos ver é mais um pouco à frente, também aconteceu com o apóstolo Paulo, já neste caso, no livro de Atos, no capítulo 16, no versículo 23 a 27. Diz assim a palavra do Senhor: depois de lhe terem afligido muitos golpes, lançaram-nos na prisão, ordenando ao carcereiro que os mantivesse seguros. Ele, por ter recebido tal ordem, lançou-os na prisão interior e prendeu os seus pés no tronco. Mas pelo meio da noite, à meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e louvando a Deus com cânticos. Sim, os prisioneiros os ouviam. Repentinamente houve um grande terremoto, de modo que os alicerces da cadeia foram abalados. Ademais, abriram-se instantaneamente todas as portas e soltaram-se os laços de todos. Glória, glória a Deus. Aqui já neste caso, não é o que aconteceu com o apóstolo Pedro. No primeiro caso do apóstolo Pedro, quem orava foi toda a congregação, toda a igreja orava a favor do Pedro. Já neste caso, o próprio apóstolo Paulo com Silas, eles oraram ao Senhor na meia-noite, louvando. E então, aí o Senhor deu o livramento e enviou um grande terremoto. E este abalou a estrutura da cadeia e então quebrou os grilhões em que estavam acometidos os nossos irmãos. O que é que nós notamos aqui? Nós vemos que o apóstolo Paulo, eles não murmuraram por aquela situação que eles estavam passando. Eles não choravam, eles não questionaram a Deus. Antes, pelo contrário, eles ganharam força, não é? Foram buscando a Deus, orando, louvando. E aí o Senhor então, portanto, deu o livramento. O que é que nós queremos ver aqui? O que é que nós podemos aprender aqui, não é, desses dois relatos que nós vemos tanto no caso do apóstolo Pedro e do apóstolo Paulo? É que realmente a Bíblia fala que os mais fracos, não é, os mais fortes tendem de auxiliar os mais fracos. Mas, meus amados irmãos, o desafio que o Espírito Santo coloca a todos nós hoje é que nós mesmos entremos na batalha espiritual, meus amados irmãos. O que significa orar? Nós sabemos que orar significa falar com Deus. Orar também significa entrar numa batalha espiritual. Porque quando nós entramos em oração, o céu todo se move a nosso favor, agindo em função daquilo que nós oramos perante o nosso Deus. Mas hoje nós temos visto cada vez mais irmãos relegarem a batalha espiritual, entregarem a outrem, a pastores, a obreiros, a grupos de oração. Irmãos, vocês já imaginaram se quando Gideão, Deus escolheu os 300 homens, fossem com Gideão e ao longo do caminho, aqueles 300 homens, vamos supor que pelo menos 200 deles dissessem assim: ô Gideão, Deus escolheu a nós para irmos contigo, mas olha, nós vamos ficar aqui e vocês vão, um grupo vai, lutem por nós. Nós vamos ficar aqui na retaguarda e vocês lutem por nós. Não! Não foi assim. Todos os 300 homens, ainda que poucos,
perante o adversário, perante o inimigo. Eles todos pegaram na sua espada, confiantes de que quem pelejava não eram eles, mas era o Senhor quem pelejava, não é, a favor deles. Então é isso que o Senhor Deus hoje requer de nós. Todos nós temos de lutar, todos nós temos de interceder uns pelos outros, amados irmãos. Não há lugar para passividade na obra de Deus. Eu vou aqui refletir com os irmãos 5 aspectos que são perigos, que tornam perigoso o ato de nós continuamente pedirmos oração aos outros. O primeiro perigo é que o ato de constantemente nós pedirmos oração leva-nos à preguiça espiritual. Você se pergunta, meu irmão, vamos nos perguntar, quantos anos nós estamos na casa de Deus? Há quem está 5, 10 anos, mas ainda se torna, como o apóstolo Paulo disse, o leite, bebê que precisa de leite. Não, meus amados irmãos. Até numa escola secular, nós temos níveis. Tem o 1º grau, 2º grau, 3º grau, secundário, primário, assim sucessivamente. Quanto mais o tempo vai passando, nós vamos indo atingindo a maturidade espiritual. Se no princípio nós precisávamos de leitinho, éramos bebês, agora tem que chegar o momento do alimento sólido. Até os animaizinhos, os cachorrinhos, depois de alguns mesitos, eles já são independentes, já não dependem da mãe, do leite materno. Então os animais também são um grande exemplo para nós. Então por que nós, mesmo depois de 1 ano, 2 anos, 3 anos, estamos na presença do Senhor, ainda queremos depender de leitinho materno? Ficar sempre atrás dos pastores. Eu vou aqui fazer uma comparação de 2 ministérios em que eu frequentei. Não que um seja melhor que o outro, ou que um está mais certo que o outro. Não, eu só vou mencionar esses 2 ministérios para fazer uma analogia. No ministério, porque nós sabemos também que da onde nós viemos, apesar de serem igrejas de porta larga, mas passaram algum conhecimento que nos ajudou a chegar até aqui. Por isso é que nós temos que orar, não criticar, mas orar, que assim, da mesma forma que o Senhor estendeu a mão para nós, também estenda a mão para esses nossos irmãos que ainda se encontram nessas igrejas de porta larga. Amém? Aleluia, glória a Deus. Eu fiquei muitos anos no Ministério das Testemunhas de Jeová. E o que eu vi ali? Eu vi que ali eles eram um povo que são muito estudiosos da palavra de Deus. Eles não aceitam que pessoas, depois de algum tempo, ainda sejam dependentes dos instrutores. Os instrutores são aqueles que vão na rua, vão evangelizar e tudo mais. Tanto é que ali nos era ensinado, quando nós estivéssemos aí para a igreja ou para a reunião, como eles chamam, se alguém dissesse, ora por mim, vocês vão bem ali na igreja, orem por mim, nós tínhamos que dizer, não, vai tu orar também, porque a salvação é individual. Aleluia! Ali você vê criancinhas de tenra idade, 9, 10, 11 anos, já conseguem ter um conhecimento, uma profundidade, né, do ponto de vista lá deles, espiritual, que você não consegue até ir evangelizar e tirar aquela doutrina falsa que eles têm. É muito difícil, porque eles têm um sistema de um estudo muito aí profundo da maneira deles, que as pessoas atingem a maturidade espiritual muito cedo. Em contrapartida, quando eu também frequentei a Igreja Mundial, também por muito tempo, eu tive muitos problemas. Porque ali eu encontrei pessoas que estavam há 10, 11 anos e ainda ficavam no fim da igreja, atrás de pastores para orar por eles. Perdão, irmãos. Pessoas que tinham que estar sempre toda hora atrás dos pastores, toda hora colocar nome no caderno de oração, no livro de oração. Você via pessoas que estão há muitos anos, mas nunca amadureciam.
Porque parecia que a filosofia é que vocês são sempre bebês pequenos e precisam sempre de um pastor para orar por vocês. Então ali eu nesse ministério eu tinha muitos desafios, eu tinha muita dificuldade, porque não eu saí num nível avançado e fui num outro que todos tinham que depender sempre dos pastores. Então é esse o espírito que hoje muitas igrejas querem passar. Não estou dizendo que o primeiro caso é o mais acertado, porque ali também era muito extremo, né? Ninguém orava pelos outros e só um pastor que orava. É bem complicado isso, mas só para nós vermos que no método em que as pessoas eram soltas, as pessoas mais facilmente atingiam a maturidade espiritual. Já no outro método em que sempre o pastor tinha que orar por todos, as pessoas ficavam como bebês espiritualmente. É esse o perigo que Deus está alertando, não é? A todos nós. Então é isso. O primeiro ponto, como eu disse, leva à preguiça espiritual. O segundo aspecto é que quando nós pedimos oração constante aos outros, nós perdemos a oportunidade de desenvolver um relacionamento achegado com Deus. Meus irmãos, quebrou-se o véu da separação. Hoje não há separação entre nós e Deus. Nós não precisamos mais de sacerdotes, de intermediários. Deus quer falar conosco pessoalmente. Ele tem prazer nisso. Ele quer se comunicar com cada um de nós. Não é bonito nós ouvimos relatos de irmãos que foram arrebatados, de irmãos que receberam experiências com Deus, que Jesus apareceu. É bonito. Tudo isso eu acredito em muitos casos. Uns foi pela misericórdia do Senhor, mas outros foi pelo esforço, da forma como esses irmãos foram se entregando. Claro que nem todos nós vamos chegar um dia, nem todo mundo, tudo vai depender da misericórdia, né? Chegar até no nível dos arrebatamentos. Mas nós podemos ter um nível de ouvir a voz do Senhor, falar com o Senhor, ouvir a voz dele audível no nosso íntimo. Então, se nós relegarmos a oração, darmos para que os outros sempre orem por nós, nós vamos perder esse privilégio de nos achegarmos cada vez mais ao nosso Deus. O outro perigo, que é o terceiro, é que nós acabamos sobrecarregando os outros. Aleluia, glória a Deus. Aqui é para os pastores. Acaba se sobrecarregando, não acontece o equilíbrio de forças no meio da igreja do Senhor. Se nós vermos, isso aconteceu com Moisés. A dada altura, quando Jetro, seu sogro, verificou que todo mundo tinha que ir a Moisés, o Jetro falou: Moisés, isso vai te cansar. Arranja pessoas que vão resolver problemas menores e você só vai resolver o problema maior. Então, quando é muito fardo para uma pessoa só, quando todos nós entregamos a responsabilidade ao pastor para orar, acabamos sobrecarregando o pastor. Até mesmo o apóstolo Paulo, no livro de Romanos, no capítulo 15, no versículo 30 a 32, ele pede: irmãos, eu vos rogo que vocês orem incessantemente por mim, para que ali aonde eu vou viajar, a pregação seja aceite naqueles rebeldes que estão lá, que eles aceitem a palavra do Senhor, e para que quando eu voltar, eu volte tranquilo e consiga me recriar com vocês. Quer dizer que nessa passagem de Romanos, no capítulo 15, no versículo 30 a 32, o apóstolo Paulo reconhece que se não orarem por ele, ele vai ficar sobrecarregado. E quando ele voltar para a igreja, ele não vai ter a mesma energia, a mesma alegria com o povo. Então, se o povo orar, aleluia, amém, então isso vai fazer com que o trabalho de Paulo lá fique mais fácil e que quando ele voltar, ele terá mais ânimo para partilhar as boas novas com os irmãos, fortalecer a igreja e recriar com os irmãos. Então, é esse o equilíbrio de força que todos nós temos que verificar e ver no povo de Deus. Aleluia, glória a Deus, hosana, hosana nas maiores alturas. Tem que haver equilíbrio de forças, irmãos. Outro risco que se corre, que é o 4, é que quando nós pedimos oração constantemente aos outros, corre-se o risco de nós não atingirmos o nosso objetivo em casos específicos.
Porque a pessoa que ora não sabe os detalhes da situação da vida que a pessoa vive. Missionária, explica melhor isso com calma. Eu vou esclarecer, se calhar, irmão, você não entendeu. Quando nós estamos a passar por situações, tem casos específicos. Por exemplo, você vai, pastor, missionária, ore por mim na minha vida espiritual e na minha vida sentimental. Ok? O pastor vai pegar aquela oração e vai orar. Olha, Pai, Deus maravilhoso, abençoa a vida espiritual do irmão fulano, da vida sentimental do irmão fulano. Fica aí. Mas nós sabemos que nesse sentimental, nesse espiritual, tem especificidades. O que se passa de concreto? Aleluia! Então, para Deus, nós temos que esclarecer. Pai, na minha vida sentimental, é o meu marido que agora, por exemplo, por esses dias, não quer orar mais comigo, não dá alimento em casa, não dá provisões, ou ele é espancador, ou ele não quer ir à igreja. Enfim, uma série de situações. Na minha vida financeira, o meu patrão some, ou então meus colegas brigam comigo, ou eu não tenho sossego, ou enfim... É necessário, com o nosso Deus, nós especificarmos os assuntos para Deus. Aleluia! Por isso é que Jesus disse, tudo quanto pedis em meu nome, vos será concedido. Então a pessoa que vai orar, ele vai falar de uma forma geral, que pode correr o risco de não atingir o âmago em algumas questões específicas que nós estamos atravessando. Ok, o meu filho foi nas drogas, tudo bem, pastor, meu filho está desviado. Mas ele quando sai, vem, te espanca e vem, faz isso, faz aquilo. Enfim, uma série de situações que você tem que continuar a falar com Deus. Então, em caso geral, sim, Deus toca, o pastor falou em caso geral. Mas tem outras especificidades que nós temos que falar com Deus, temos que explicar que uma outra pessoa não vai esclarecer. Sem contar que nós acabamos chorando mais, nós nos entregando, porque nós é que sentimos a dor. Aleluia, isso eu nem pensei. O Espírito Santo agora está aqui a falar comigo. Oh, glória a Deus. Deus não resiste a um coração contrito. Deus não resiste a um coração abatido. Quando nós nos humilhamos na presença do Senhor. Então, nosso amado irmão, nosso pastor ou nossa irmã, quem pedimos oração, por mais que ela tenha o amor e orar, mas ele não vai sentir necessariamente aquilo que nós sentimos, porque nós mesmos é que estamos a enfrentar aquela situação. Aleluia, glória a Deus. Nós temos mais amor pelo nosso filho, temos mais amor pelo nosso marido, não que o pastor não tenha, mas o sentimento é diferente, então aí nos dá mais força para nós chorarmos na presença do nosso Deus, aleluia, oh glória a Deus, meus amados irmãos, o outro perigo, não é ainda dentro desse ponto, é que, para além de nós termos um maior sentimento, chorarmos mais porque estamos a atravessar a situação, é que os pastores, por terem muitos pedidos de oração, eles vão juntar todos os casos num único saco. Eu mesma já fiz isso, já aconteceu. 3, 4, 5, 6 pessoas me pedirem oração, ou eu orar para favor da igreja, e eu digo, Pai, abençoa fulano, visita a irmã fulana, toca no fulano, na vida de fulano. Eu vou indo mencionando, vou juntar todos eles num saco. Mas se for nós individualmente, então nós vamos, como a irmã já falou, já falei aqui, vamos conseguir detalhar, rogar incessantemente, porque se nós notarmos no caso do Pedro, a congregação orava incessantemente sem parar. O pastor vai orar hoje, vai orar amanhã, e depois da manhã, e outros assuntos. Como é que fica, meus amados irmãos? Então não devemos dar sempre a responsabilidade aos outros. Por fim, o último perigo, ponto 5, é o ato de nós pedirmos ou corrermos o risco de pedir que pessoas erradas orem por nós.
Oh, glória a Deus. Eu vou esclarecer, irmão, talvez não entendeu. Hoje nós sabemos que muitos falsos profetas têm se levantado por aí afora. Muitos aparecem ali no YouTube. E eu vou falar aqui para os irmãos até de um ataque que eu sofri aqui em casa, por eu provar o espírito de um satanista ali no YouTube. Aleluia. Eu provei esse espírito e esse satanista enviou demônios para me atacarem aqui em casa. Oh, glória a Deus. Mas eu vou falar isso, se Deus permitir, em outra ocasião. Fique atento no próximo vídeo, se Deus quiser. Então, até para a pessoa orar, até você selecionar ou pedir a alguém, você precisa saber quem é essa pessoa que vai orar por você. Lembram-se daquele caso que aconteceu com Jó? Deus falou, não. Jó, tem que orar a você pelos teus amigos. Eu não vou aceitar a oração dos teus amigos porque eles pecaram. Aleluia. Mas se nós lermos o livro de Jó, nós vamos ver que aquelas pessoas que conversaram com Jó eram pessoas muito sábias. Eu confesso que quando li um dia o livro de Jó, todo o capítulo, todo o livro completo de Jó, eu encontrei ali muita dificuldade, porque a forma como eles conversam transmite aí a ideia de pessoas serem muito sábias, muito entendedoras das coisas. Então isso significa o que, missionário? Significa que aqui no YouTube vão aparecer pessoas com palavras bonitas, falando de Deus, cativando o nosso coração. E nós já vamos sair daí, ore por mim, ore por... Gostei, por favor, ore por mim. Você sabe quem é essa pessoa a quem você está pedindo oração? Já pediste confirmação do Senhor para saber se essa pessoa anda na santidade? Então são perigos que nós corremos, que as pessoas correm quando vão a qualquer pessoa pedir oração. Aleluia! Até para pedirmos oração a alguém no YouTube, nós temos que orar a alguém, ao Pai, para que nos dê confirmação se essa pessoa realmente anda em espírito e em verdade. Porque senão, minha amada irmã, meu irmão, ainda vai piorar mais a tua situação em vez de trazer alívio. Hoje estamos a ver muitos satanistas a lançarem demônios na vida dos irmãos por meio do YouTube. Então não caia nessa armadilha. Alguém então por fim pode perguntar, irmã, então será que nós não devemos pedir oração? Se a Bíblia diz que uns têm que interceder pelos outros, eu vou responder esta pergunta com uma outra pergunta. Tenho orado eu pelos outros? Essa é a pergunta, eu respondo por meio dessa pergunta. Será que eu tenho orado pelos outros? Tenho orado pelo meu pastor? Tenho orado pela minha família? Tenho orado pela minha igreja? Tenho orado pelo meu país? Oh, glória, aleluia! Conforme nós vimos, tem que haver um equilíbrio de forças. A congregação não achou, não, o apóstolo Pedro, ele já é maduro, ele é que é o apóstolo, ele até que nos guia aqui nós todos, então nós vamos deixar assim. Não! Toda a congregação se entregou em oração. Então, até pastores também precisam das nossas orações. E nós sabemos que todos os projéteis, todos os dardos inflamados estão muito mais lançados para os líderes, porque eles sabem que se quebrarem a cabeça, quebram todo o corpo, todas as ovelhas da igreja. Então aqui também os pastores têm que ter muito cuidado. Levarem o povo, as ovelhas, à maturidade espiritual. Não a estarem dependentes e constantes, porque senão também sobrecarrega. Não será que é isso que também tem levado muitos pastores a se desviarem da obra de Deus? A acharem isso fardo demais e desistirem, não aguentarem, ficarem sufocados? Então são situações que nós todos temos que avaliar nesses últimos tempos. O Senhor está falando muito que muitos estão entregando, lançando muitos fardos nas costas dos pastores. E esses, por sua vez, não orientam o povo a que eles também devem entrar na batalha espiritual.
Então, minha amada irmã, meu amado irmão, siga as campanhas da igreja. Não fica de braços cruzados. Quando o pastor faz campanhas de jejum, acompanha as campanhas de jejum, as campanhas de oração para se fortalecer. Como eu disse outra hora, não há lugar para passividade na igreja do Senhor. Lembra quando Jesus falou que quando um pastor expulsa demônio, se essa pessoa não andar com Deus, um demônio vai trazer 7 demônios? Aleluia! Isso significa o quê? O pastor orou, libertou, houve libertação. Perdão, o Senhor Jesus libertou, né? Por meio da oração do pastor. Mas se essa pessoa não continuar a batalhar, não lutar por ela mesma, aleluia, não tem como manter distante esse demônio da sua vida. É preciso todos nós entrarmos em batalhas espirituais, aleluia. Lembra também que o Senhor Jesus disse: há mais felicidade em dar do que há em receber. Nos darmos para nós mesmos, nos entregarmos uns pelos outros. E ainda mais quando vemos chegar o dia. Aleluia. Oh, glória, 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 glória. Meus irmãos, nós estamos passando pelas dores de parto. Esse é o momento de todos nós nos firmarmos, nos cingirmos de toda a armadura da fé, do Espírito. Nós vamos passar por momentos que o nosso pastor não vai estar lá. Quando ficarem a colocar a marca da besta e outras situações que esse mundo, esse sistema impôs, perseguir os cristãos, nós vamos estar diante ali sozinhos, sem ninguém. Não vamos conseguir ter às vezes um telefone para ligar. Vai chegar um tempo que ninguém mais vai postar vídeos no YouTube. O próprio Senhor Deus vai dizer para ninguém mais postar vídeo, ninguém mais usar essa ferramenta. E aí, como nós vamos estar, meus irmãos? Esse é o tempo de amadurecermos espiritualmente, nos firmarmos na fé, nos embebedarmos de todas as estratégias e armas do Espírito Santo. Aleluia! Para nós suportarmos aquilo que há de vir. Muita coisa difícil há de vir. Quem não se fortalecer, não entrar na batalha espiritual, dificilmente vencerá por si mesmo. Oh, aleluia! Mesmo na nação de Israel, quando todos iam à batalha, uns ficavam a preparar os escudos, outros tinham o trabalho de forjar as espadas, as mulheres cuidavam dos soldados feridos quando voltavam, enfim, cada um tinha o seu papel. Na obra de Deus ninguém fica parado, todos têm que estar em andamento, em batalhas espirituais, aleluia. Então não vamos ficar na passividade, meus amados irmãos. O que nós estamos a passar aqui não é a ideia que já não